Olá, Sabrina. Muito prazer falar com você. Obrigada por aceitar participar dessa conversa, desse bate-papo aqui comigo. Sou uma fã aqui de você, que eu tô sempre vendo você no Instagram, tô sempre ativa ali, tô seguindo, adoro. Vou colocar também o Instagram da Sabrina aqui na descrição para vocês seguirem ela, que é muito legal. E para começar, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre você, uma introduçãozinha aí. Ai, muito obrigada pelo convite. Eu sempre fico honrada quando as pessoas querem saber o que aconteceu comigo para eu vir parar aqui. Bom, gente, que nem a Amanda falou, meu nome é Sabrina. Eu comecei toda a minha história com computação bem pequena. Meu irmão gostava muito de computador. E ele acabou me incentivando. Ele via que eu tinha um interesse ali desde pequenininha. Meu irmão, ele é 15 anos mais velho que eu. Então, quando ele estava com 20, eu estava com 5. E ele já estava na idade de ter computador, videogame. E aí eu era pequenininha de tudo, para mim era brinquedo. E aí ele me incentivou, ele acabou vendo que eu gostava, falando, E aí ele me chamava para ver eles montar computador, montar a placa de vídeo. Ele quebrou uma vez a placa-mãe, eu achei maravilhoso, porque saiu fumaça. Aí eu com lá 6, 7 anos, achei maravilhoso. E ele desesperado, né? E você lá... Eu fiquei uma placa-mãe cara, e aí eu fiquei lá rindo, né? E aí ele achou que eu achei graça. Aí, quando eu tava no ensino médio, eu estudei no METEC, lá em Franca. Eu sou de Franca, interior de São Paulo. E eu estudei na Industrial, lá em Franca, e eu fiz técnico em informática. Quando eu entrei no técnico, eu vou ser sincera, eu não sabia o que era programar, eu não tinha ideia do que era isso. E eu entrei porque eu gostava de computador. E esse foi o pensamento que eu tive, mas acabou. Quando você entra lá, tem gente que entrava pensando que era PowerPoint, Excel, Word, etc. Aí você entra lá, o professor te joga um VB, um Delphi da vida. Aí a galera explanou, mas eu gostei de programar, eu fiquei empolgadíssima. E acabou que ali eu decidi que eu queria fazer isso. E aí eu quis fazer... Eu era muito egocêntrica, gente. Eu sempre fui muito egocêntrica. E quando eu tinha 16 anos, meu professor aumentou meu ego e falou, você gosta bastante de lógica, né? Eu era muito boa, eu ganhei uma competiçãozinha de lógica no técnico. E aí meu professor falou, meu professor incentivou, eu era uma boa aluna, assim. Ele falou, você manja bem, assim, você devia seguir carreira se você gostar. E aí eu pensei, se for para seguir carreira, vamos fazer isso direito. E aí eu pensei, na época, que eu queria fazer faculdade pública. E aí eu pensei, eu quero ir para São Carlos. Porque na época, São Carlos, ainda é, inclusive, São Carlos é esse polo de tecnologia, porque tem a UFSCar, tem a USP, e aí tinha um monte de coisa acontecendo lá, e eu pensei, eu quero ir para São Carlos. E aí eu prestei Unicamp, UFSCar e USP, e eu não passei nenhuma em ciência da computação. Absolutamente nenhuma. E aí eu fiz um ano de cursinho. Enquanto isso, eu trabalhei como desenvolvedora lá na minha cidade, em Franca, para pagar o cursinho, para ajudar a pagar. Realmente acertei, era isso que eu queria fazer. Eu quero trabalhar com programação todo dia, eu gosto, é isso que eu quero brincar. Eu quero brincar e resolver problema com computação. E aí eu entrei, eu prestei de novo USP, não passei de novo, nada. Só que aí eu consegui mudar minha vaga para matemática aplicada na USP de São Carlos. E aí eu entrei em matemática aplicada, fiz um ano, e aí depois de um ano você pode transferir internamente lá no CMC. E aí eu transferi para a ciência da computação e segui até formar em 2020. Eu formei em 2019, no fim de 2019, e colei grávida em 2020. E aí esse processo de fazer faculdade foi uma loucura muito louca, foi uma coisa muito louca. E eu participei de vários projetos de extensão. Quando eu entrei, eu entendi o papel da mulher em tech, como era ser vista como uma mulher em tech. Até então eu não tinha esse tipo de conhecimento, eu não tinha parado para pensar nisso. E aí eu entrei em vários grupos de extensão, eu não fui uma aluna boa, eu sempre friso isso, porque a galera tem esse negócio, essa aura de que você tem que ser uma aluna estrelinha para entrar numa empresa, numa Big Tech. E eu reprovei cálculo, reprovei física mais de uma vez, eu reprovei álgebra linear, eu reprovei algoritmos avançados, que é uma matéria que eu amo, por sinal, mas eu reprovei, porque prova é diferente de gostar da matéria. Tanto que eu descobri na faculdade que eu realmente gostava muito de cálculo, porque eu fiz tantas vezes, e aí quando eu aprendi a faculdade, eu falei, caraca, é muito legal o cálculo. E aí, enfim, eu reprovei várias vezes, mas eu era rata de extracurricular. Eu era da Semana da Computação, eu montei a companhia de dança do caso, junto com a minha amiga Malu, da Engenharia Elétrica, e um monte de gente muito doida que gostava de dançar e que comprou nossa ideia. Fui da Sencomp, fiz iniciação científica em robótica, eu fiz tudo que eu podia fazer. Só não estudei para as matérias. Eu fiz tudo que eu podia fazer. Curti a faculdade também, imagino. Além... Vou ser sincera, eu não era de festa, eu era muito quietinha e eu não bebia até o último ano.
Depois do último ano, eu fiz estágio fora, fiz estágio na Audible, quando eu vou contar mais pra frente, eu fiz estágio na Audible, e aí eu voltei e falei, agora eu vou despirocar. Agora o pau vai torar. Adoro. Aí no último ano eu fui em todas as festas, gente. Fui no Tusca, foi, nossa, uma loucura. Adoro. Que saudade. Mas, nossa, eu acho isso muito importante falar, porque tem esse negócio, né? Ah, não, você tá lá é porque você tirou, né? Foi super bem em tudo, tava sempre, né, o aluno estrelinha. E perguntam, né? Tipo, a Microsoft vai olhar para o meu currículo, assim, vai olhar minhas DPs, eles vão ligar para as DPs, né? Ou às vezes já pegou um DP, você já fica, ah, não, tá, já, minhas chances já acabaram, é isso, né? Vamos ver o que dá para eu fazer agora. Então, eu acho muito importante essa sua trajetória, porque além disso, desse aspecto, você focou no que você gostava de fazer, né? Todos esses negócios de extensão, e isso que deu força ao seu currículo, ao invés de, não, eu tirei 10 em cálculo. Não querem saber disso, gente. Ninguém quer saber, gente. Ninguém quer saber. E, assim, é uma lição também importante de não desistir, né? Porque você viu que era algo que você gostava e você achou outros caminhos, né? Eu acho que é muito hacker isso, muito programadora mesmo. Tipo assim, olha, gente, esse caminho aqui não tá dando, vamos ver se a gente consegue fazer um negócio aqui. Vamos ver se resolve de algum jeito, né? Porque quando tá no dia a dia, joga na gente, a gente tem que resolver, não tem muito mistério. Exatamente. Acho que a maior qualidade, né, que o programador pode ter é resolver problemas. Assim, ser bom em resolver problemas. Não na técnica, às vezes a técnica tá meio fraquinha ali, mas você sabendo achar seu jeito, eu acho que é o mais importante. E aí eu queria saber um pouco sobre como foi mais específica a sua jornada até a Microsoft. Eu vi, e você comentou também que você fez um estágio no Audible, né? E, putz, que foda. Então eu queria saber, assim, como que foi todo esse processo com esses estágios e, por fim, você chegar na Microsoft. Então, até o terceiro ano, eu acho, da USP, eu era só uma aluna ruim, mediana, seguindo a vida na faculdade. Ai, que amor. Assim, meus professores ficam bravos quando eu falo assim, porque eu realmente era muito ativa. Eu sempre estava no CMC, eu sempre estava em roda de estudo, fazendo várias coisas que era não estudar para prova, mas eu estava sempre envolvida na comunidade. Eu dei aula de programação, eu fui do PET, então eu dei aula de programação para criança, eu dei aula de programação para jovem adulto que queria aprender. A gente participou de muita coisa, fez muito evento, trouxe muito palestrante. Então, assim, eu era muito ativa, eu sempre fui muito ativa na faculdade. Eu vivi pela USP, minha mãe ficava meio assim. Tanto que depois que eu formei, eu continuo fazendo um monte de coisa. Minha mãe falou assim, você vai continuar não fazendo vai sair. Coisa, né? Eu sempre fui muito, muito assim, ativa, sempre fui ligada nos 220. E aí, eu me guiei bastante por isso mesmo, por fazer o que eu queria fazer. Eu sempre fui muito assim, eu queria fazer o que eu queria fazer. O que aconteceu, a chavinha virou pra mim, porque eu tava um dia procrastinando no Facebook, em vez de estudar uma prova de cálculo. Mas tava no Facebook futricando a vida alheia, fofoca pra edificar a alma. E aí eu tava numa página de mulheres na computação, que eu seguia várias. E aí eu acabei vendo um post da Emílias, Armação em Bits, que eu acho que é uma extracurricular da Federal do Paraná, se eu não me engano. E aí elas postaram que tinha esse evento e que era o Grace Hopper Celebration, que é a maior celebração de mulheres na computação do mundo. Eles davam bolsa para alunas irem. E aí eu li a descrição do evento e eu falei, gente, eu nasci para ir nesse evento. Porque é um evento tipo que a gente faz da Sencomp, tipo das coisas que a gente faz na faculdade, só que é a nível mundial, para mulheres na computação. Eu falei, meu Deus, é isso. E aí eu prestei a bolsa pagava tudo. Eu nunca tive a oportunidade de viajar, né? Assim, nunca tive questão financeira com meus pais de poder viajar e tal. A gente nunca foi muito de viajar. E nunca pôde também. E aí eu nunca tinha andado de avião, não tinha passaporte, não tinha nada. E aí eles cobriam tudo. Eles cobriam Olha só que ótimo. Cobriam a passagem, cobriam um hotel, era só ir, era literalmente só ir. E aí eu prestei a bolsa, não passei. Aí eu tentei de novo, porque a testa aqui ela é até chata, de tanto que eu bato a cabeça, entendeu? Eu vou até ir. E aí eu tentei de novo em 2017 e consegui a bolsa. Eu fui a única brasileira saindo do Brasil, que foi. As outras 3, elas moravam nos Estados Unidos. E elas conseguiram a bolsa doméstica. Eu consegui a internacional, saindo do Brasil. E fui. E foi aonde tudo aconteceu, assim. Foram 3 dias em Orlando, na Flórida. Foi em 2017, o ano que eu fui bolsista. E eu
eu não entendi o que eu sabia que era um evento, e até naquela época eu já tinha visto a palestra da Microsoft no ICMC. Eu já tinha uma ideia que eu talvez quisesse ir para o exterior, mas eu não tinha certeza. Eu pensei que eu queria trabalhar com código, era a única coisa que eu tinha pensado. Eu queria trabalhar programando, e eu queria trabalhar programando uma coisa que eu tivesse orgulho, porque a minha IC, até então, eu tinha feito iniciação científica, que era em robótica, e eu tinha feito um algoritmo de visão, então eu tive que mexer com processamento de imagem. Eu achei muito legal. E eu tinha o meu projeto, o projeto que meu orientador pensou, ele era muito legal. Era o projeto de mestrado dele, e eu fui uma partezinha ali que ajudou. E o impacto que ele queria gerar era usando robô na educação. E eu falei, cara, isso é lindo. E eu fiquei de ter participado do projeto dele. E ele teve que ter muita paciência comigo, gente, porque era muito ruim trabalhar comigo quando eu era bichete. Nossa senhora, comprar normal. E ele foi muito importante na minha formação como profissional, que sabe cumprir deadline hoje em dia. Mas, enfim, aí eu gostei muito de trabalhar, eu queria programar, e eu queria programar numa coisa que eu gostasse, era o que eu queria. E aí, quando a Elizabeth, a recrutadora da Microsoft, foi com o Roberto, na época, inclusive, fazer a palestra, eu assisti a palestra deles e eu fiquei encantada. Eu fiquei, nossa, é isso, tipo, eu acho que eu me encaixaria muito bem numa Big Tech. Foi a única coisa que eu pensei na época. Eu pensei, imagina trabalhar programando na época foi o que eu pensei. Imagina trabalhar programando Windows. Eu pensei, é uma coisa que está rodando em todo lugar, é o sistema operacional mais usado do mundo. E eu fiquei pensando, imagina que da hora o tipo de problema complexo de computação que você vai ter que resolver para conseguir trabalhar, né, para fazer o Windows funcionar. Então, eu fiquei muito encantada com aquilo, não só da Microsoft, mas as Big Tech no geral, né? A Amazon lá. Aí eu decidi que eu queria entrar no cartel, né? Na FANG. Aí resolvi falar da FANG. E aí eu queria decidir que eu queria tentar. Assim, eu não pensei na época, eu não pensei em nota, eu não pensei. Muita gente que entra da maratona, né? Fez maratona de programação e já tinha participado de competição. Eu não participei, eu não tinha nota alta, eu era exatamente o oposto do que a gente imaginava de um estudante que entra numa empresa dessa. E aí, mas eu falei, nada me impede, tem nada pra fazer, eu vou tentar. E aí eu conversei com a Elizabeth, e a Elizabeth, ela foi um anjo, assim, eu falei isso pra ela depois, ela foi um anjo, porque eu lembro direitinho de uma frase que ela me falou, quando ela pegou meu currículo na mão, que ela falou assim, eu perguntei pra ela das notas, era a coisa que mais me desestruturava, gente, era pensar que eu tinha provado e eu queria tentar uma empresa dessa. E aí ela falou assim, olha, cálculo 2, não tem problema você ter reprovado. Ter reprovado matéria, a gente te ensina. Se você não sabe, se você entra na Microsoft e você precisa de cálculo 2, a gente vai te ensinar cálculo 2. Agora, ensinar você a gostar da área, a gente não consegue. Ou você gosta ou você não gosta. E aí, quem faz extracurricular, geralmente é quem gosta. É quem tem vontade de fazer as coisas, quem tem proatividade. E aí, quando ela falou isso, ela falou, você tem várias atividades aqui de proatividade, de liderança, de ter realmente de quem gosta da área. E aí, quando ela falou isso, eu pensei, cara, então não tem nada que me impeça de tentar. E aí, eu prestei naquele ano, 2017. Não passei. Aí eu prestei a Grace Hopper pela segunda vez e aí eu passei. Então, quando eu fui para o Grace Hopper, eu já tinha tido a experiência de estudar para a Microsoft. Aí, descobrir todo esse processo de estudar já é um pânico, né? É um pânico. Porque você descobre que você tem... O que você estuda, né? Assim, você fica... O que eu faço? O que cai numa entrevista para um programador da Microsoft? Eu não conseguia conceber essa ideia. O que eles vão cobrar de mim? E eu pensando, gente, eles vão cobrar, tipo, a prova da faculdade. Vai ser um rolê assim, vão me cobrar como que o sistema operacional funciona, como o registrador, vão me cobrar eletrônica, diferença de potencial, eu tenho certeza, eu tô ferrada. E aí que a Elizabeth acho que na época, eu nem lembro quem que era o aluno. O Henrique. O apelido dele era Tijolo na faculdade. Ele me ajudou bastante na época. Ele me explicou como é que estudava. Ele me mostrou o Cracking the Code Interview. E aí eu comecei a estudar e vi uns vídeos na internet de como era a entrevista. Eu vi que não era... Era uma coisa que precisava se preparar, mas que não era um bicho de 7 cabeças. Era uma questão de computação que eu ia ter que saber resolver ou saber... por onde entender, saber como me desemperrar da questão, se eu emperrasse. Eu acho que isso foi uma habilidade que eu tive que desenvolver para as entrevistas, que era, se você tá com um problema na sua cabeça, na sua frente, você bate o olho e você não sabe como resolve de primeira. Você tem que conseguir tentar abordar ele de jeitos que você chegue, pelo menos numa ideia de como resolve. E essa habilidade é meio vestibular, assim, é uma coisa que
você tem que treinar fazendo. E aí eu entendi que era uma habilidade por si só fazer entrevista para essas empresas. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, eu comecei a decorar e comia o cracking com farinha, né, gente? Cracking Decore entrevista. É o mais falado aqui, esse livro, Cracking Decore Interview, tipo assim. Comi com farinha, gente. Eu comia o café da manhã, almoço e janta. Eu lembro direitinho, teve uma época que teve um feriado prolongado no primeiro semestre, e aí, de 2017. E aí a gente tinha uma semana de folga da USP, e aí tinha um trabalho na semana seguinte, e aí obviamente, eu negligenciei o trabalho, não fiz o trabalho, participar de uma competiçãozinha de código que estava tendo no HackerRank, que é um site que a gente usa para treinar. E eu quis participar da competição e eu não fiz o trabalho. Mas depois deu tudo certo. Mas assim, eu tive que fazer o trabalho de madrugada? Tive, mas tudo bem, irrelevante. E aí eu peguei e participei dessa competiçãozinha e eu percebi que eu gostava de estudar para essas questões. Eu gostava das questões da entrevista. Então eu pensei, cara, talvez realmente seja a minha vibe para uma empresa dessa. E aí, enfim, aí eu comecei a estudar e fui pro Grace Hopper. E aí no Grace Hopper eu fui munida de, sei lá, 60 currículos, 70 currículos. Entreguei todos, não voltei com nenhum para casa. Olha. Só 5 empresas me chamaram do meu... Entreguei currículo que nem se fosse água. 5 empresas me chamaram, tinha tipo 300 no Grace Hopper. E das 5 que me chamaram, eu fiz o teste online para todas, que era um testinho de código. Só a Audible me chamou para entrevista. E aí eu fiz a entrevista da Audible por uma cagada, não cagada, mas assim, por uma sorte, por uma iluminação divina, eu passei na Audible. E aí é uma coisa que eu falo para os amigos, é que eu recebi vários nãos, mas eu precisava de um sim só. Era só um sim. De uma empresa. E aí eu recebi esse sim da Audible e fui para Boston. O estágio foi em Boston, junho, julho e agosto do ano seguinte, 2018. E foi absolutamente incrível. E assim que eu passei na Audible, passei em dezembro, em março, a Elizabeth foi de novo no CMC. Isso foi o segundo ano tentando. Aí eu entreguei meu currículo, ela me chamou para entrevista de novo. E aí eu fiz a primeira fase e acabei passando na Microsoft. Já estava meio estudada da Audible, e aí já fui para a segunda fase. Eu passei na segunda fase da Microsoft uma semana antes de embarcar para Audible, para Boston, para fazer o estágio da Audible. E aí, daí foi. Aí eu virei a chavinha na faculdade por causa da palestra que a Elizabeth fez e por causa do Grace Hopper. Foram as duas chavinhas que viraram e foi quando eu estudei e meio que peguei o jeito de como fazer a entrevista um pouquinho, assim. Não muito, gente, porque ainda sempre é um desafio, assim. Fazer ela... Tive que fazer recente para trocar de time, foi um desafio tudo de novo. Porque você tem que fazer... Quando você já tá aqui e você quer trocar de time, você tem que meio que fazer a entrevista de novo, né? Se você for trocar de divisão dentro da empresa, tem, né? Tem que fazer de novo. Eu queria trocar de divisão. Aí eu acabei tendo que fazer um ciclo de 4 entrevistas de novo. Tudo de novo. Olha só. Olha. Mas parabéns que você passou. Obrigada. Sim, e você falou muitas coisas importantes. Assim, primeiro, eu vou falar... Eu preciso conversar com a Ellie, porque ela vai adorar saber, assim, né, que... ela, né, te ajudou, porque ela me ajudou muito também. E é incrível, essa mulher, ela lembra o nome de todo mundo, sabe? Como? Gente. Eu não sei. Eu passei, na primeira tentativa também não passei. E a gente tem uma trajetória também similar, porque a minha IC também foi ligada com robótica, que era para criar uma linguagem visual para aprendizado, que é a linguagem que você gravava no sua bolsa. E eu também não passei na primeira. E o que me fez mudar a chavinha também foi uma conferência, mas foi o SIGGRAPH, que é uma conferência de computação gráfica. Que foi merecido, foi como estudante voluntária e tudo. Então, uma das coisas que eu falo também é que você não vai querer o que você não conhece, porque quando eu não sabia direito, eu sabia que eu gostava daquilo, que passava as horas ali programando e eu gostava, não via o tempo passar, então eu falei, tem alguma coisa aí, eu gosto disso. Mas você não sabe direito as carreiras, ou você tem dúvidas sobre, eu peguei uma DP e agora o que vai acontecer. Então, enquanto você é estudante, fala assim, aproveite muito o seu tempo como estudante. E você aproveitou, assim, demais. Você fez as atividades, assim, né, foi muito ativa ali e é um perfil também de programadora que às vezes não é aquele tradicional que a gente conhece, né, que é aquela pessoa, aquele estereotipo, né, vamos falar assim, mas que é muito válido, tipo, tem muito valor para a empresa, principalmente uma empresa como a Microsoft, que você é aquela pessoa que faz.
de novo, né? Não desistir, porque você fez a entrevista, não passou, tentou de novo e, e tá aí, né? E eu também, eu não passei na minha primeira, e no outro ano, eu lembro que quando eu passei, a Elizabeth me deu um abraço tão apertado, e na época a gente não, assim, a gente só se conhecia por ser recrutadora, né? E agora a gente é amiga, mas na época, nossa, aquele abraço assim, foi quase desmoronei, né? Porque eu falei assim, mulher do céu, né? Que Ai, gente, ela é incrível. Eu lembro, teve um evento que a gente teve de estagiários latinos que ela fez com a gente no basquete de redinha, que acho que ela faz vários anos com os estagiários de inverno. E eu lembro que ela viu um colega nosso de estágio latino-americano e ela falou, na terceira deu certo. E aí eu entendi que ele tinha feito, tipo, a terceira. Ele tentou 3 vezes. Ai, E ela ficou tão feliz. E ela também na palestra que ela deu no ano depois que eu passei, eu tinha voltado do estágio e eu subi no palco para falar da minha experiência. E também, assim, fiquei muito feliz de estar no palco com ela, sendo que há pouco tempo atrás eu estava assistindo aquela palestra e pensando, cara, que loucura. Que loucura. Eu nem me conformo, gente, que isso tudo tenha acontecido. Mas é um caminho, assim, é a testa quadrada, gente, testa chata. De bater de frente, porque... E não ter vergonha, não ter medo de errar, não ter medo de, né, receber coisas não. Como você falou, você recebeu vários não, mas você precisava de um sim só. Acabei recebendo 2, olha que glória. Acabei recebendo 5. Olha que glória. Melhor ainda. E você comentou que você teve um amigo que te ajudou a estudar e te mostrou como estudava, e eu queria saber um pouco mais disso. Você estudou pelo livro, você comentou de um site também que você usou. Compartilha aqui com o pessoal que tá nessa de estudar ainda. Então, gente, estudar é a parte interessante, né? Eu acho um processo, estudar para qualquer coisa, eu acho é um processo complexo e cada um tem um jeito, assim. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente começa a estudar essas coisas, todo mundo fala, faz entrevista de mentirinha, a gente chama de mock interview, né? Pede para alguém te entrevistar e ver como que você reage, como que acontece e tal. Eu nunca gostei de fazer mock. Porque eu, particularmente, quando eu fiz a entrevista da Microsoft a primeira vez, e foi muito ruim, misericórdia, eu empaquei no inglês, o que é muito comum quando você nunca... A gente não tá falando inglês todo dia no Brasil, né? Então, quando a gente vai fazer entrevista, é óbvio que a gente vai empacar, vai... Ainda mais tá nervosa e tudo, né? E aí tem um cara da Microsoft, um engenheiro da Microsoft te olhando, resolver um problema em inglês, e você lá, Hellis Mortal, estudante da graduação. Gente, é uma vontade de morrer. Eu tinha cada diarreia antes das entrevistas. Foi horrível. Mas eu sabia que eu gostava de resolver o problema. Então, o que aconteceu para mim, para eu descobrir o que eu tinha que estudar, era que eu fiz a entrevista e eu percebi, eu preciso estudar parte teórica, técnica, realmente... eu tenho que lembrar coisas técnicas de hash table, como calcula tempo de processamento, né? Custo de memória, custo de processamento. Não lembrava essas coisas, não lembrava as coisas que são clássicas de entrevista. Mas eu percebi que eu não tinha grandes problemas com a parte de social skills, né? Eu não tinha tanto problema com behavioral, que são as questões de skills, né? Que exato. As questões de, tipo, demonstrar interesse, de ser comunicativo na hora de falar o código. Eu, particularmente, não tive muito problema com isso. Eu tinha problema com a parte técnica mesmo, de saber como desempacar do problema. E aí, para mim, por exemplo, mock interview, eu nunca gostei de fazer essas entrevistas de mentirinha. Eu gostava de estudar fazendo essas competiçõezinhas do HackerRank, que não são competições a nível maratona, porque maratona também não é necessariamente o tipo de conteúdo que cai nessas entrevistas, apesar de ajudar. Eram só questõezinhas bem de entrevista mesmo, só que em formato de competiçãozinha do HackerRank. E durava, tipo, sei lá, um dia. Era uma competição de um dia ou de 2 dias, assim, um fim de semana. Então, quando dava tempo, eu pegava e fazia uma ou outra. Eu nunca ia super bem, mas eu sempre aprendi alguma coisa técnica nova nessas competiçõezinhas. E eu gostava de fazer, que nem você falou, eu não percebia o tempo passar. Então, para mim, era divertido fazer elas. Não foi um esforço muito grande estudar. Para mim, era um esforço muito grande estudar para as provas da graduação. Estudar para entrevista, eu adorava. Mas eu estudei bastante o Cracking, de fato. Assim, o Cracking foi meu livro principal. Foi o livro que eu dissequei ele. Eu fiz várias questões dele e eu não... para mim, era importante que eu me desempacasse. Então, eu particularmente não fiz entrevista de mentirinha, eu não cheguei a... Acho que, inclusive, eu fazia no papel as questões, que nem como se fosse numa lousa. Porque eu percebi que o meu problema era me desempacar. Você tem um problema na sua frente que você bateu o olho e você não sabe resolver de primeira.
como você procede. E aí, no livro mesmo, a autora explica a abordagem que você pode ter com o problema para chegar numa solução, num jeito de resolver, que nem que seja o jeito mais simples, o jeito mais bruto de resolver, né? Que a gente chama do brute force. E aí, eu comecei a treinar essas técnicas, porque eu identifiquei que isso era o que me pegava. E aí, depois que eu comecei a ficar melhor nessas técnicas, eu comecei a fazer mais entrevistas. E aí, eu percebi que eu gostava de usar outras entrevistas para estudar. Tipo assim, eu tinha foco numa empresa, então eu fazia a entrevista da outra primeiro, porque se eu fosse ela, eu me salvava da próxima. Para mim, o hype da entrevista era muito importante. A adrenalina ligada ali na hora da entrevista, a diarreia para entrevista, era muito importante. Eu lembro como se fosse ontem a sensação, assim. Meu Deus. Gente, é horrível, é horrível. E pior, assim, olha, como uma luz no fim do túnel, fazer as entrevistas de novo agora para mudar de time foi menos ruim, foi menos nerve-wracking, foi um pouco mais tranquilo. Tive diarreia? Tive, mas foi mais amena, não foi tão forte quanto as de verdade, assim, as entrevistas. Eu lembro que a segunda fase da Microsoft, que são as 4 entrevistas em São Paulo, que foi muito cansativo, foi super, assim, foi um dia que me drenou inteira. Foi um dia também que eu tinha ficado doente no dia anterior, e eu fui, assim, na maior inocência do mundo, pensando, eu já tinha o sim da Audible. Então eu fui pensando assim, se der errado, tudo bem, eu consegui o sim que eu precisava, então tá tudo bem. Então eu fui um pouco mais leve pra entrevista. E ainda assim, deu certo, graças a Deus. Assim, talvez eu ter ido mais leve tenha ajudado. Mas sobre as dicas para entrevista, assim, eu acho que é importante identificar qual parte da entrevista. Eu sei que muita gente vai ter dica, mas qual parte da entrevista você sente que é o mais difícil, é o que te tira o sono à noite. Então, para mim, era ficar em silêncio e não saber o que fazer na questão. Para mim, isso era morte. O cara tá ali me olhando e eu não conseguia me desempacar. Então eu pensei, eu preciso saber me desempacar em qualquer questão que ele me dê, nem que seja a brute force. Então eu engoli o Kraken, fazia as competiçõezinhas e rezava para ter bastante entrevista fazer e treinar as entrevistas. Mas, por exemplo, a mock não foi uma coisa muito boa para mim, mas os livros, com certeza. Teve o Programming, acho que Programming Interview Questions Exposed. Programming... calma. É esse mesmo. Coding Interviews Exposed, alguma coisa assim. Uma coisa assim. Eu usei ele quando já estava na segunda fase, que aí eu percebi que ele era um livro um pouco mais denso de teoria. Porque o Kraken, ele é um pouco mais assim, vamos cobrir tudo aqui. E aí ele era mais intenso, assim. Aí eu ia comentar dele, porque se vocês têm interesse e vão pegar o Kraken The Coding Interview para dar uma olhada e começar a estudar, vocês podem começar meio assim, meu Deus do céu, nunca vou conseguir fazer isso, porque foi a sensação que eu tive quando eu comecei, que eu olhei a primeira questão, eu falei assim, não faço ideia. Aí eu a segunda, não faço ideia. A terceira, não faço ideia. Eu falei assim, gente, não tá dando certo. O desespero. Ai, isso é muito difícil. Então, e essa dica da entrevista que você deu, realmente incrível, porque eu acho que é um dos maiores problemas, é justamente isso, você olhar um problema, tá lá ao vivo com o entrevistador, você não faz ideia de como resolver, mas como que você não se desespera e continua, né? Continua a entrevista e eventualmente chega numa solução. Porque a ideia de uma entrevista, ou de você se preparar para uma entrevista, não é que o cara vai te dar um problema que você já viu, então você já sabe como resolver, né? O negócio é um problema que você nunca viu, porque o objetivo do entrevistador é te dar um problema que não é fácil, né? E que você vai conseguir resolver mesmo não tendo ele claramente. Até porque se você tem o problema claramente, tipo, é um problema que você já viu, já resolveu. É até bom que você fale que você já viu esse problema, porque se o entrevistador pega que você já sabe resolver, também não pega muito bem, né? Eu acho que tinha isso nos livros também, que era bom você comentar que, olha, eu já vi esse problema assim, então, às vezes o entrevistador deixa você continuar a fazer, mas é sempre bom ser honesta nesse sentido. Exato. E para mim, acho que o que me ajudou a desempacar esses momentos é ter o máximo de ferramentas. Então, quando eu digo ferramentas, é teoria mesmo. Por isso que o Coding Programming... eu vou pegar o nome, vai colocar. É o Exposed. Que ele traz essa teoria e tudo.
para você ter as ferramentas, tá? Então, eu conheço bem hash table, eu conheço bem fila, eu conheço bem pilha, eu conheço bem todas as estruturas, essas são as minhas ferramentas. Então, quando vem um problema, eu vou combinando ele, será que essa ferramenta é boa? Essa ferramenta é boa? Ou será que se eu reordenar essas informações vai me ajudar com alguma ferramenta? Então, eu comecei a ter um framework, vamos falar assim, para quando eu estiver ansiosa, quando eu estiver nervosa, para resolver. E como você falou, começa com brute force. Olha, eu estou pensando numa solução assim, aqui, bem brute force, que é essa. Mas, deixa eu tentar pensar aqui como que a gente pode otimizar. Então, aí você vai criando dali, né? Não é esperado que você crie a melhor solução logo de cara. Mano, exatamente isso de ter ferramenta. É isso. Gente, é sobre isso. É ter você saber o suficiente de teoria para que você saiba apelar para qualquer ferramenta que caia no seu colo. E eu acho que também uma coisa que a galera pensa é que o entrevistador ele vai julgar que você não lembra como implementa uma busca em grafo. Só que, quando a gente dá uma questão de grafo, se você tentar por brute force, você vai acabar chegando ali em uma das buscas. É uma coisa que vai logicamente do pensamento. Então, às vezes, você não lembra como implementa, mas só de pensar alto como que resolve o problema, você vai começar a construir o algoritmo e no fim vai ser a busca, porque você vai lembrar da teoria. Você só precisa lembrar da teoria. E aí, a implementação ela vai sair porque você lembra de como tinha que funcionar, de como o brute force funciona, a busca em grafos funciona. Então, você lembra que a busca em profundidade, ela vai no filho primeiro e vai chegar no último filho antes de voltar. Então, só de você lembrar isso, você vai, fazendo um algoritmo que faz isso, você vai fazer a busca. Tipo, não precisa lembrar. E é isso, ter ferramentas para você não desesperar. Se você tem ali o seu backup, você sabe que você tem um mínimo ali para não morrer de ansiedade vista e conseguir desempacar, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente tem muito medo de passar vergonha, assim, né? Mas, assim, vocês têm que saber que o entrevistador, ele sabe que ele já passou por isso. Ele já passou por isso. Ele sabe que você tá nervoso. Ele sabe que você tem sotaque. Ele sabe que você não vai ter o inglês perfeito. E que você não tá falando inglês no seu dia a dia. Então, assim, tudo isso é esperado. E é tentar. E até os entrevistadores têm sotaque, gente. Que eu peguei os entrevistadores que eu falei assim, misericórdia, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. E assim, eu ficava perguntando de novo, o que a gente pode fazer? E aí eles são super legais, né? Assim, falam mais devagar, né? Voltam, repetem a questão. O que não dá é você achar que entendeu e aí assumir coisas, começar a querer falar sem ter a certeza, né? É sempre bom esclarecer. E, bom, eu queria perguntar para você, porque assim, eu vejo que tem muitos projetos pessoais. A Sabrina não para, gente. Na graduação, vocês já viram como ela era, e agora, com full-time job, ela não mudou. Ainda é isso. E aí eu fico, gente, o que acontece com essa mulher? E eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Eu sei que você tem a dança, né? Que desde lá da graduação você começou e agora continua com você. Para mim, isso foi um pouco vôlei, mas eu vou confessar que eu não estou tão como fala? Committed, comprometida agora, porque, né? Pandemia. Vôlei depende um pouco, pandemia, e vôlei depende um pouco do tempo, mas enfim. Eu queria falar com você sobre esses projetos, como que você concilia tudo isso? Você tem também uma stream, né, na Twitch, então fala um pouquinho aqui, que aí também vamos adicionar aqui na discussão. Ai, gente, pra vocês verem, né? Como eu fazia muita coisa na faculdade, eu sou muito interessada, eu gosto muito de muita coisa. Eu tinha que ter 36 horas no meu dia, pelo menos, para dar conta de uma parte a mais do que eu queria dar conta. Mas o que aconteceu é que eu sempre fui muito versada, assim, eu nunca quis seguir. Eu tinha um pouco de calafrio de pensar no estereótipo do programador, assim, que é o cara que tá ali no escuro, programando, comendo Doritos, bebendo Coca-Cola e resolvendo, sei lá, IA. IA que era a estouro do negócio na época, né? Vamos todo mundo para a área de IA, porque IA é o que tá tendo. Sim. Eu tinha um pouco de rancinho, talvez seja a palavra. Eu tinha um pouco de nervoso. E eu aprendi a dançar, porque o que aconteceu comigo foi que eu fiz técnico, e aí no técnico eu me apaixonei perdidamente por programação, falei, é isso. E eu tive que fazer um TCC no técnico. E eu tive que fazer eu fiz um jogo em ActionScript, que é a linguagem do Flash, que está morto no momento, mas e na época era uma boa ideia, porque aí meu jogo rodava na browser em qualquer computador, então eu pensei, genial.
E aí eu peguei e fiz o jogo, inclusive acho que tá no meu GitHub, o código do jogo, se eu não me engano. E aí, ou não, tá só o HTML, enfim. E aí eu fiz um jogo, e aí eu tive que, sim, programar várias horas. E minha mãe falou assim, olha, você ficou muito tempo nesse computador. Eu acho que talvez você podia fazer alguma coisa. E aí, pra desestressar, uma coisa que tinha no meu quarteirão era uma escola de dança. Eu fui só porque olha só. era o que tinha no meu quarteirão. Era o tipo de uma escola de dança. E eu falei, vou fazer dança, então. Não sabia o que era jazz, não sabia o que era... A escola tinha jazz, balé, axé, funk sertanejo e ritmos, que é tipo uma mistura de ali com zumba, um rolê assim. E eu, na época, muito, assim, eu era bem chatinha musicalmente falando. Era roqueira, né, gente? Aí, triste a vida. E aí eu comecei a dançar nessa escola. Eu comecei com jazz, que é, né? Eu não ia dançar funk. Funk axé. Comecei com jazz e eu dancei e eu subi no palco a primeira vez a apresentar. Eu tava no terceiro colegial ainda. Eu tinha acabado o técnico, mas eu já tive uma apresentação e eu fiquei enlouquecidamente apaixonada. Eu me apaixono muito fácil, gente. Eu sou uma pessoa que apaixona muito fácil. Mas eu me apaixonei por estar no palco. Eu amei performar, eu amei a adrenalina de performar. Igualzinho entrevista. Mas eu amava, assim como a entrevista, eu também... Olha, já é um treino para entrevista aí. Subi no palco para dançar gente. Foi meu treino para entrevista. E aí eu me apaixonei pela dança de um jeito. E aí quando eu fui pra faculdade, gente, faculdade, assim, eu fiz USP, eu não pagava a faculdade, mas a minha mãe tinha que pagar aluguel para mim, e eu tive que depender dos meus pais nesse sentido até conseguir a Audible. Então foram 4 anos, meus pais me bancando em São Carlos. Então eu não tinha dinheiro para fazer dança. E aí eu falei, mais alguém aqui na faculdade deve gostar de dançar e também não deve ter dinheiro para fazer dança. E aí eu mandei uma Spotted na página do Spotted do caso, que Spotted é uma página de cantada. E aí eu mandei assim, gente, eu gosto muito de dançar, vocês não querem montar um grupo? E aí marcaram a Malu, que é a minha amiga que fundou comigo a companhia de dança. E aí daí surgiu a companhia, a gente começou a dançar em eventos, e a gente começou a coreografar. Nisso eu já tinha perdido meu preconceito um pouco com outros ritmos, eu já era professora de funk. Está na faculdade também, você não vai acabar gostando de funk, é estranho. Não, gente, inclusive morro de saudade, sempre tem um desafio TikTok aí das Pablo Vittar da vida ou da Anitta. Eu assisti, verdade. Fiz a atenção da Luísa Sonza, fiz o desafio. Aí, enfim, peguei a dança pra vida, assim. Não tinha dinheiro, me virei como podia, fiz na faculdade como podia. Mas aí, quando eu vim pra cá, eu tinha salário agora, e agora eu tô dançando bastante tempo. Eu faço bastante aula de dança aqui em Vancouver e eu faço parte de um grupo que chama Honey, que é um grupo de treinamento profissional para salto alto e sexy street, que chama, que é esse estilo de dança puxado do hip hop, mas que tem essa pegada um pouco mais sexy. Não necessariamente no salto, mas geralmente no salto. E aí eu continuei dançando, que é, assim, acho que a coisa que eu mais faço fora do trabalho, assim, que eu danço, tipo, 10, 11 horas por semana. É bastante. É bastante. É muita coisa. Segunda-feira, por exemplo, eu trabalho normal, eu começo a trabalhar às 8 para umas 4h30, e aí eu tenho dança das 7 às 10. E na quarta-feira também, das 7 às 10. É bastante... E aí, deixa eu ver, além disso, toda vez que alguém me chama para fazer vídeo, ou para gravar podcast, ou para participar de alguma coisa, eu sempre vou, porque eu gosto de falar, vocês perceberam? Mas eu gosto de falar porque eu acho que muitas das oportunidades que eu tive porque alguém falou. Alguém foi lá e postou no Facebook que tinha o Grace Hopper, a Elizabeth levou os alunos e falou, olha, isso é uma oportunidade, vocês podem entrar na Microsoft, e vocês podem tentar essas coisas, e eu sou muito grata ao meu amigo que pegou minha mão e me ensinou a estudar, tipo, para esse tipo de entrevista, e eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é fazer o mesmo, porque me pergunta. Então eu sempre tô, tipo, aberta pra galera conversar. E aí, de tudo isso, além disso tudo, da dança, né? Ainda tem o stream, né? O stream foi uma loucura. O stream que aconteceu foi que a gente ficou bêbado no ano novo. E aí, a gente gosta muito de um podcast que chama Respondendo em Voz Alta, da Laurinha Lero. E aí, a gente escutou o podcast, a gente falou, mano, a gente ia fazer uma coisa parecida, bêbados no ano novo. A gente ia fazer uma coisa parecida. Eu e meus amigos aqui, que são todos brasileiros, inclusive, também. São todo mundo BR que tá aqui comigo. A Isadora, eu vi que participa também, né? Ela fez estágio comigo. Gente, a Isadora, tava todo mundo aqui, louquíssimo aqui em casa no ano novo. E aí a gente olhou e falou, a gente devia fazer uma stream no Twitch. Porque sim. E aí a gente pegou e bêbados compramos tem um aparelho que tem que comprar, gente, eu não sabia, para conectar o computador do videogame e poder fazer o stream do computador. E aí o aparelhinho custou, tipo assim, uma grana razoável. E no outro dia eu não lembrava da gente ter comprado isso. Tava lá o dinheiro no meu cartão. Não acredito. Aí eu falei, então agora acho que eu sou streamer. Acho que é isso.
Aí a gente começou, desde o ano novo até hoje, todo domingo a gente streama jogo, nós 5, que nós somos 4 de nós engenheiros da Microsoft, mas acabou que, nesse meio do caminho, eu quis trocar de time dentro da Microsoft, né? Eu gostava do time que eu trabalhava, mas eu queria ir para um produto que eu gostasse, que fosse mais a minha cara. Uhum. E aí eu vi uma oportunidade de ir para a divisão, pro Developer Division na Microsoft, para trabalhar com o Visual Studio. E aí eu achei que era a minha cara, que era computação um pouco mais teórica, mais voltada ali para compilador, para linguagem de programação, e era tipo, eu sou uma pessoa, eu não gosto muito de enterprise, de business, eu gosto muito de computação teórica, então para mim foi uma vaga que casou muito bem. E aí eu tinha que estudar de novo, o mesmo processo que eu fiz da primeira vez, 2 anos atrás, 3 anos atrás, misericórdia, eu tinha que fazer de novo, que é estudar para as entrevistas com o cracking, tudo de novo. Eu falei, cara, trabalhar 8 horas por dia, dançar, fazer o stream e ter que estudar é punk. Aí eu pensei, como que eu me forço a estudar? Aí eu comecei a fazer live estudando na Twitch. Aí eu comecei olha só. Toda sexta-feira eu pegava pra resolver Hacker Rank com a galera me assistindo, assim, à toa. E aí na primeira live que eu fiz, deu tipo 60 pessoas assistindo. Eu fiquei muito nervosa. Eu falei, nossa, já tô arrependida dessa ideia. Mas foi tão legal que mesmo depois que eu passei, eu continuo fazendo o stream toda sexta-feira, codando qualquer coisa. E aí agora chegou no momento em que eu deixo eles escolherem a linguagem. Porque eu falo na live para eles que a gente tem que ser agnóstico de tecnologia. Então, saiba algoritmo de estrutura de dados, saiba a teoria, que aprender o framework tal da moda, aprender a linguagem tal da moda, isso aí você abre a documentação e faz, não tem problema. Mas a gente tem que saber a teoria. E aí eu deixo eles escolherem. Então, já teve live que eles pediram para eu fazer em OCaml, que é uma linguagem funcional, se não me engano. E aí eu tive que penei para fazer, porque eu não sou acostumada com esse tipo de linguagem. Me pediram para fazer Julia, eu achei tranquilo, porque parece Python. Me pediram para fazer Fortran, eu amei Fortran, eu fiquei apaixonada em Fortran. Achei uma linguagem linda. Me pediram para fazer COBOL, eu desisti, porque a gente já tá apelando também. Aí vocês apelaram, entendeu? Mas foi um processo muito divertido, assim. E acabou que eu me envolvo em um monte de coisa. E aí, vamos supor, esse fim de semana, eu tinha uma live de uma mesa redonda ontem, eu ia gravar com você agora, e amanhã eu tenho uma amiga que eu quero muito conversar, que é uma amiga da Audible, e a gente não conversa há muito tempo, e eu quero falar com ela. E tem o stream do Nada Pra Fazer, que é nosso canal chama Nada Pra Fazer, gente. Amanhã, e aí depois tem trabalho, dança e ter a vida social aqui, enfim. Não sei, menina. Minha mãe, ela fala que uma hora... E assim, além disso, eu ainda sou fitness. Eu como direitinho. E eu malho musculação além da dança. Meu Deus, mano. Eu faço musculação 5 vezes na semana. E aí, a minha mãe... Eu nunca mais fiquei doente. E aí eu fiquei pensando, eu só descanso quando eu fico doente. Só que eu não tô mais doente. Eu como direitinho. Aí eu não descanso. Aí eu tô descansando agora, mais ou menos. Porque eu tomei vacina. E agora eu tô... Sim. Nossa. Mas é isso, gente. Eu não assim, eu acho que eu faço coisa demais, às vezes eu devia dar uma descansada. E eu tô doida pra gente tirar férias, porque eu acho que também teve esse negócio. Por causa da pandemia, na Microsoft a gente pôde carregar os dias, o que foi excelente. Então eu tô com uns dias carregados das férias, mas eu não tirei, porque eu vou tirar pra ficar em casa. Então, tipo. Exato! Eu fiquei nisso também. Aí eu falei, não, aí eu peguei alguns dias, assim, separados, porque eu tava, não, preciso meio que desligar um pouco. Mas eu ficava assim, gente, eu vou querer minhas férias pra fazer alguma coisa, eu não ficar em casa, já cansei de ficar em casa. E agora eu acho que vai dar pra tirar férias, né? Agora que as coisas estão voltando. Mas, exato, tipo, eu fiquei assim, ai, pra quê, né, que eu vou tirar? Mas, né, no fim, acho que pegar alguns dias era importante. Foi isso que eu fiz, eu tirei uns dias, mas assim, a gente não tirou férias, né? Eu não, em nenhum momento, desde que eu tive no Microsoft, eu parei de trabalhar, assim. Eu também, exato. E eu acho que também, quando você entra nesse ritmo que você tá, que você faz tanta coisa, quando você para, você fica entediado, você fala assim, o que eu vou fazer? Sou uma pessoa inútil agora. Mas a minha mãe falou, ela falou, você vai aguentar ficar de férias assim, sei lá, uns 2 dias. Você vai aguentar ficar de férias, você vai cansar. Mas é bem isso, assim, a gente sempre tá... E aí, vamos supor, quando tá verão aqui, você tem que aproveitar, né? Se chegou primavera, verão, tem sol, você vai sair, porque ainda mais que liberaram aqui para poder sair na rua, nessa fase final da última onda, se Deus quiser. A gente tava saindo todo dia que tem sol, a gente saía. Sim. E aí eu saía, e aí eu dançava, e aí eu trabalhava, e aí eu tinha live, e aí, enfim, eu tava morrendo. Mas
É gostoso, gente. Eu carrego muita coisa pessoal. Eu definitivamente não gosto do estereótipo de pessoa da comp que só faz comp, que só programa, que só Exato. faz. Também amo computação, tenho a live codando, tenho a live jogando videogame, mas sou dançarina. Atualmente eu tô tentando estudar um pouco mais de política para entender como as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo. E aí também é um processo, assim, é um estudo de uma área que eu não conheço, então eu vou devagarzinho, lendo parágrafo por parágrafo, devagar ali. Mas também quando eu também, é uma coisa que eu tava pensando com a minha psicóloga, é que eu talvez tenha essa vibe da produtividade, você tem que estar sendo produtivo com hobby. E eu acho que isso foi uma coisa que eu tive que desaprender, assim, porque vamos supor, eu tô lendo um livro no momento eu tô lendo Crítica ao Programa de Gotha, do Karl Marx. E aí é um livro, assim, muito fora do que eu tô acostumada a ler. Então eu vou, tipo, parágrafo a parágrafo, e aí eu fico com dúvida, e aí eu tô usando um amigo meu que é um pouco mais versado nessa literatura pra me ajudar. Mas assim, eu tava tipo assim, nossa, eu não li nada hoje. E eu pensei, nossa, mas qual o problema de não ter lido nada hoje? Eu não tenho prova no fim do dia, tá tudo bem, assim. Eu não preciso produtivizar os meus hobbies, eu tô tentando aprender porque eu quero me politizar um pouco mais. Mas eu não preciso me cobrar desse jeito. Mas é uma coisa que eu faço com a dança, por exemplo. Mas é porque a dança é uma coisa que eu realmente quero que vire uma segunda profissão, assim, que eu vire um porta, de certa forma. Mas os outros hobbies eu tento me policiar pra eu não ficar produtividade, assim, meu Deus, eu vou escutar esse podcast enquanto eu lavo a louça, enquanto eu estou lendo um livro ao mesmo tempo. Porque eu Sim. E eu acho que isso é muito importante também quebrar esse negócio que você não é só a sua profissão, né? Você, às vezes, se vê assim, não, a Amanda, ela é programadora na Microsoft, Sabrina é programadora na Microsoft, mas tem muito mais. E eu acho que, às vezes, a gente também se perde nisso. E aí, às vezes, o trabalho não tá indo bem, a sua vida meio que acaba, porque desmorona, porque você só tem aquilo, você se identificou como sendo aquilo. Então, é muito importante, você vai até melhorar no seu trabalho, no seu rendimento de trabalho, se você tem esse seu outro lado pessoal. E, como você falou, não precisa ser um hobby produtivo. Pode ser só algo que te faça feliz, gente. Assim, eu acho que quando você tá você já tá aqui na Microsoft, você já mostrou que você se exige muito. E você já mostrou na sua história que você não desiste, né? Você tá sempre tentando, deu certo, tenta. E isso é uma pessoa que se cobra muito, né? E você aprender a não se cobrar tanto e se permitir, né, relaxar e ter aqueles momentos de você ser inútil, que eu falo, é muito importante, é muito importante. Minha psicóloga é coitada, gente, coitada. Se bem que eu falo pra ela que eu sou um caso de refresco na vida dela. Mas é sempre assim, ela fica, mas por que você tem que fazer tudo tão produtivizado, assim? E aí, vamos supor, teve um outro livro que eu comecei a ler que eu larguei, e eu fiquei muito mal que eu larguei o livro. Eu falei que, sabe, quando eu tava no ensino médio, eu lia que nem uma louca, e agora eu não consigo terminar um livro. E aí ela assim, mas por que você tá se batendo tanto por causa disso? E aí, sei lá, você quer começar... Quando você fica assim, você se impede de começar novos hobbies. Então, por exemplo, eu tenho muita vontade de fazer tecido acrobático, porque eu acho que... Eu fiz um pouco, vamos conversar. Eu quero muito fazer. E eu pensei, cara, ia ser incrível começar. E eu pensei, nossa, mas se eu começar, não tem como eu encaixar isso, não tem como eu encaixar mais, eu vou morrer se eu encaixar mais uma atividade. E eu pensei, nossa, mas eu posso tentar, às vezes eu vou gostar e vou querer largar alguma outra coisa, tipo, talvez eu não esteja com tanta vontade de estudar Marx agora, talvez eu esteja com vontade de subir no tecido acrobático, aí talvez eu mude de ideia, talvez eu queira estudar criação canina, porque eu quero ter um cachorro um dia, aí eu tô aqui estudando, tem um livro ali na minha frente de criação de cachorro. Ai, gente! Mas aí minha psicóloga realmente me cobra de não me cobrar, ela fala, tipo, tenha cautela tem coisas que a gente se cobra pra ser melhor e tudo bem, assim, mas o tempo todo isso, não precisa ser Mulher Maravilha o tempo todo. Ela falou isso pra mim hoje, porque eu falei pra ela que eu não precisava descansar depois da vacina, que eu tava bem. Não, eu tô ótima, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. E ela assim, você não precisa ser a Mulher Maravilha o tempo todo. Você pode descansar, pode dormir, pode ser vulnerável, enfim. Ai, gente, tem que desenterrar o próprio Freud aqui e vir aqui. Ai, gente, é verdade. Tem isso também. A minha teve uma época que, e até me perguntaram isso numa roda de conversa que teve lá no SMC, que é assim, Amanda, como você consegue manter? E olha só, coitada, eu só tenho o YouTube e o trabalho, né? Não se compara com o Sabrina. Mas... E a vida com os amigos.
Mas me perguntaram isso, né? Como você concilia o YouTube e o trabalho? E nessa roda, eu até falei assim, gente, eu nem sei. Eu nem sabia responder. Eu falei assim, eu não sei. Eu não sei como. E aí eu fiquei pensando nisso, nossa, mas isso não é uma resposta válida. Eu vou deixar de pensar nisso. Como que eu concilio? E aí eu fui, assim, teve no começo, no ano passado, a grande maioria do ano passado, eu postava toda semana. E aí, assim, minha vida deu uma mudada, eu tava, tipo, né, passando por momentos mais difíceis. E uma das coisas que eu queria falar com a minha psicóloga era assim, mas eu não tô postando toda semana, eu tô muito frustrada, eu não consegui postar a semana. E ela falou assim, Amanda, mas qual que é o problema? Você pode dar uma pausa, né? Você pode respirar, né? Não, tudo bem você não ter postado toda semana. E aí, o que eu comecei a flexibilizar isso, tanto é que faz algumas semanas que eu não postei, agora vai nosso vídeo, porque realmente eu precisava desses momentos para curtir com os amigos, para fazer algum plano diferente, porque o YouTube, editar vídeo consome muito do tempo, né? Então, eu acho que a resposta seria assim: eu não espero mais que essas atividades eu faça com perfeição. Eu vou fazer com o que eu posso, com o melhor que eu posso naquele momento. Mas não vai ser perfeito. E eu acho que isso é o que me faz continuar, né? Aceitar que aquilo não vai ser perfeito, mas que não é de qualquer jeito. Eu até estava fazendo um curso para YouTube mesmo, para eu entender um pouco mais de como o YouTube funciona e tudo. E a moça, ela tem um dilema que é antes feito do que perfeito, mas nunca de qualquer jeito. Então, eu acho que esse é um lema, porque, assim, você nunca vai querer fazer as coisas de qualquer jeito, mas você exigir que tudo tem que ser perfeito. Ah, não, eu tenho que fazer o vídeo toda semana. Ah, a Sabrina tem que ler o livro do Marx. Todo dia. Tudo sobre política, né? Então, não, gente, flexibilizar, né? E se permitir, né? Permitir o tempo para você. Meu Deus, eu vou carregar. Eu nunca tinha ouvido essa última parte. Eu sabia do feito é melhor que perfeito, mas como que foi o resto? Eu já esqueci. Nunca de qualquer jeito. Nunca de qualquer jeito. Eu nunca tinha escutado essa parte. Eu vou carregar. Outra coisa que eu escutei hoje também, que eu fiquei pensando nela, e eu falei, meu Deus, isso é muito verdade. Antes, 20 segundos, 20 minutos fazendo alguma coisa é melhor do que 20 horas pensando em fazer. Sim. E eu fiquei nessa. Ai, perfeito. Verdade. Porque assim, acho que a gente se bate muito também. Que vamos supor, eu passo muito tempo em rede social. Eu sou muito biscoiteira de Instagram, gente. Por mim, eu sou muito biscoiteira. E aí é óbvio que eu passo muito tempo no Instagram. E aí eu fico pensando, nossa, eu devia estar lendo um livro. Eu penso assim, por quê? Por que eu não posso ficar no Instagram biscoitando? Qual o problema? E aí, mas realmente é um balanço de tipo assim. Também acho, você falou essa frase agora, eu tô pensando, tipo, nossa, eu também tô tentando entender cada palavra que tá no livro, tipo, do jeito que Marx queria que eu entendesse. Nossa, por que eu só não continuo? E aí depois eu tento voltar, e tipo, agora eu tô pensando nisso, talvez eu esteja, tipo, me cobrando de entender cada conceito perfeitamente, tipo, não precisa, eu posso só ler o livro, ver o que eu absorvo, talvez num curso, talvez em alguma coisa eu me pegue mais, lembro do livro, talvez ler de novo. Realmente, acho que a gente se cobra que tem que ser, pra gente fazer alguma coisa, tem que ser perfeito. E aí a gente nunca faz nada. E aí fica Exato. E aí você se cobra mais, aí começa a ansiedade de que não tá. Então, né? Fica essas duas frases aí, né, pro pessoal que tá assistindo. Pior que isso é verdade no trabalho também, no dia a dia do trabalho. De que a gente pega uma tarefa para fazer e a gente quer. Eu, pelo menos, faço muito isso. Eu só quero subir o request para dar merge no código quando o meu código eu acho que está impecável. Só que às vezes o problema é complexo. Eu preciso que as pessoas revejam o meu código para entender que o problema é como que resolver isso melhor. E aí eu fico enrolando para subir o código, e aí o meu colega fala, mas pode subir, a gente vai olhar, ninguém vai te julgar no código. A gente vai te ajudar a sair mais rápido, pede ajuda. E eu acho que eu fico tentando resolver perfeitamente sozinha para provar o meu ponto na empresa, em vez de só pedir ajuda, pelo amor de Deus. E a Microsoft tem tanta cultura de peça ajuda, fale com as pessoas, peça para te ensinarem. E aí eu fico, ai, que saco. Eu fico aquele balanço, que aquele orgulho, não orgulho, mas assim, você quer conseguir fazer por você, assim. E eu aprendi isso com o meu chefe também, porque ele é até menos paciente, assim. Não
não comigo, mas calma, deixa eu voltar, que vai estar com o chefe impaciente comigo. Não, ele é assim, às vezes eu tô empacada com alguma coisa, eu quero resolver por mim, então eu vou pesquisar e fico pesquisando até eu conseguir resolver. E aí, às vezes, ele vem perguntar, né, Amanda, como que tá, não sei o quê, e eu falo assim, olha, eu tô empacada com isso daqui. Aí ele falou assim, olha, deu 20 minutos, você não viu como não resolve? Pergunta pra alguém. Eu falei assim, 20 minutos é muito pouco. Ele falou a mesma coisa, a mesma frase. E pra mim é muito difícil botar isso em prática, porque eu fico, gente, mas parece um conceito, parece uma coisa... Não era pra demorar tanto assim pra resolver isso? Não era. E aí você fica se culpando que você não sabe como que resolve. E aí, mas você tem que pedir ajuda. Todo mundo passou por isso. E aí, até eu entender que todo mundo... Talvez eu não tenha entendido ainda. Talvez você tá falando isso e eu estou há 3 dias montando um protótipo que eu deveria ter pedido ajuda. Eu acho. Agora já vai... Segunda-feira a tarefa é acordar e pedir ajuda pra fazer o protótipo, porque eu não preciso saber resolver aquele problema inteiro sozinha. Gente, é um exercício, é um processo. Também tem essa. Eu tive um gerente da Microsoft também, que ele falou pra mim uma vez que ele fez uma piada uma vez, que eu tava zoando ele por ser boomer. Aí ele falou assim, vocês millennials, vocês querem tudo na hora. Vocês querem resolver tudo na hora. Não tem processo. É só ir lá e resolver. Tá resolvido. Você tem um problema na sua vida? Vai lá e resolve. Aí ele fala assim, vocês não entendem o processo. Vocês entendem que é um processo. Você não vai magicamente virar engenheiro 2, porque magicamente você sabe fazer tudo o que você tem que fazer do jeito que o engenheiro 2 faz. É um processo. Você vai aprender. E é um conceito difícil pra gente... É verdade. É muito difícil. É muito difícil entender que não é que você é incapaz, é que tem um caminho mais rápido e que você vai saber. Então, né? Mas eu acho que é isso. Acho que a gente se sente incapaz porque a gente não consegue resolver de primeira, né? Não consegue na hora. E aí você tem que passar pelo processo, mas você se sente burro por ter que passar pelo processo. Mas não é um processo para todo mundo. E aí, acho que isso é um conceito que acho que até é um negócio comigo no trabalho ainda, que é eu demorar muito para pedir ajuda, eu demorar muito para fazer pergunta, assim, tentar resolver sozinha, e às vezes era, sabe, se eu pedisse ajuda, desempacava, o projeto saía, eu ia para outro problema, já, sabe, enfim. Mas é um processo, gente, também tô no processo. É um processo, tentativa e erro, isso aí tava até, acho que no meu primeiro Connect tinha isso. E, né, o Connect, para quem não sabe, é que a cada de tempos em tempos, você tem tipo um relatório, vamos falar, um relatório estruturado de como está sendo o trabalho, né? De coisas que você pode mudar, coisas que você quer fazer no futuro, né? Coisas que você pode melhorar. É meio que uma revisão que você faz de você próprio, e o seu chefe pode escrever coisas também, né? Só para dar uma contexto, né? Para quem do ambiente Microsoft. Ai, gente. Mas essa cultura do tentativa e erro, e da colaboração, ela é bem verdade. Eu nem tô puxando o saco da empresa. É porque realmente é assim. Ou pelo menos foi a minha experiência nos 3 times que eu passei na Microsoft até agora, esse é o 3º. Sempre foi essa coisa de eu precisava pedir um pouco mais de ajuda. E aí, é estranho, porque na Audible, quando eu tava na Audible, era uma coisa seja um pouco mais independente. Então, eu acho que eu fiz isso deles. E aí eu cheguei aqui meio independente, e aqui não é bem assim, né? A Microsoft é melhor você colaborar para fazer. E assim, eu acho que inclusive é uma cultura que dá mais fit com a minha, apesar de eu estar negligenciando ela no momento. Mas é um processo. É um processo, tá chegando lá, vai chegar lá. Abraçar você. Ai, Sabrina, muito obrigada por conversar comigo. Nossa, teve muita dica boa nesse vídeo. Foi muito bom, sério. Eu acho que o pessoal vai gostar muito. Ai, tomara que eles gostem. Eu fico feliz. Muito obrigada pelo convite. Foi muito gostoso. Ai, nem lembrei que eu tô com febre. Gente, a Sabrina tomou vacina ontem e ela tá aqui hoje falando com a gente. Então, assim... Gente, eu tomei... E ontem eu tava plena. Eu falei, não, eu tô ótima. Eu não senti nada. Minha psicóloga brava, porque eu acho que eu tenho que ser Mulher Maravilha. Senti nada, eu tô ótima, eu tô potente. Fui na aula de dança, dancei. Menina, acordei hoje. Parecia que tinha um passado em cima de mim. E aí eu acordei às 11 e eu pensei, vou comer. E aí eu comi e eu percebi que eu tava febril, que é quando você não tá com febre, mas tá corpo mole, né? Aí cá estou no sofá desde então, desde que eu acordei. Meu Deus. Gente, pra arrumar esse cabelo, olha, meu braço doendo. Olha, matamos aqui. Mas agora, ó, não falei vocês, depois desse vídeo eu vou capotar no meu sofá às 5 da tarde. Tá certo. Vai até amanhã, de preferência, que senão...
Pra ver se eu recupero. Sim, tá certo. Bom, muito obrigada. Aproveite o Muito dia, obrigada, semana, descanse. E a gente se fala. Ai, muito obrigada. Beijo, Amanda. Eu amei. A gente se fala, a gente mantém contato. Qualquer coisa, estamos aí. Aí, ó, quando vocês forem a Microsoft for fazer evento, eu estou aqui, caso vocês chamem mais latinas para falar. Sim, estamos aqui.